gente, meu nome é Gabriel Fernandes e hoje eu vou falar um pouquinho do meu projeto de iniciação científica, O Poder Carismático e seus desdobramentos na política. Diante da ascensão contemporânea de regimes de extrema-direita, que de alguma forma vão reeditar o fenômeno do fascismo de meados do século XX, a gente achou importante pesquisar a relação dos afetos, que são irracionais, em relação ao estado formal que se constituiu. Esse trabalho partiu do tipo ideal poder carismático de Max Weber e a sua necessidade na formação e manutenção do estado racionalmente organizado. Mas para a gente poder analisar ele de um ponto de vista que a gente considera satisfatório, a gente recuou a Thomas Hobbes, que é um autor para quem as paixões humanas vão ser fundamentais para a formulação do contrato social, em especial o medo, para ter um subsídio para entender a análise de Weber. Embora em Hobbes o estado seja racional, os elementos que vão dar base para ele são irracionais, especificamente as paixões humanas, com ênfase no medo. Diferentemente dessa teorização hobbesiana, Weber e Freud vão dizer que os elementos racionais não estão na base dos estados racionais. Ao contrário, né? Weber até faz uma diferenciação qualitativa da dominação carismática, que é baseada no irracional, e a dominação racional legal, que é baseada no procedimento. Freud ele vai se ater mais ao estudo da relação entre líder-massas, né, que se constitui principalmente com uma matéria-prima irracional. Essas teorias, tanto de Weber quanto de Freud, elas vão se diferenciar muito de Hobbes no ponto em que, diferentemente do que o Hobbes propôs, elas propõem que o aspecto irracional ele vai contradizer e vai colocar em xeque a racionalidade do Estado moderno, enquanto para Hobbes elas são o fundamento do Estado moderno. Se, como defendia Hobbes, as paixões e adesões irracionais estão na base do Estado racional, talvez nós possamos concluir que a mesma fonte irracional pode reemergir dentro do Estado, contribuindo para a destruição dele, abrindo caminho assim para a barbárie. Nesse ponto, a pesquisa vai confirmar a relação entre as paixões e a irracionalidade política, como, contra Hobbes vai defender Weber e Freud. Dito isso, o objetivo desse trabalho é entender como um mesmo movimento, com base carismática, que na Inglaterra consegue a instauração de um Estado dotado de procedimentos e de toda uma gama de aparelhos da modernidade, constituindo um Estado duradouro, com uma organização de Estado duradoura. Na Alemanha pode ter um desdobramento completamente diferente, causando a ascensão do nazismo e toda aquela barbárie que o fascismo promoveu na Europa, com reverberações no mundo inteiro. Assim, a gente vai analisar a hipótese de que o carisma realmente esteja na base dos estados racionais, como defendia Hobbes, só que isso vai gerar um paradoxo, porque esse mesmo carisma pode reemergir nas formas fascistas de organização do Estado, colocando em xeque a suposta racionalidade que estrutura esse Estado. Para a gente entender isso, a gente recorreu a uma metodologia de análise comparativa entre as obras bibliográficas, tentando sempre levar em conta tanto a hermenêutica do texto quanto uma análise contextual, para que a gente consiga de fato atingir quais as implicações do que o autor estava propondo e quais as motivações dele quando propôs isso. Desse ponto, a gente começa, como eu já comentei antes, com a análise de Thomas Hobbes, que é o primeiro contratualista e que vai estar escrevendo todo o seu tratado no momento em que a burguesia começava a se desenvolver mais fortemente na Europa, E por ele ter tido toda uma vivência de muitas batalhas, muitos conflitos em torno do poder durante a sua vida, isso influencia na sua percepção e na sua defesa num estado absoluto. Para o Hobbes, o que vai manter a sociedade em paz é um governo soberano forte, que tem a palavra final sobre todas as questões políticas, éticas e religiosas. O questionamento dessa autoridade seria o responsável por conduzir as pessoas para um estado de guerra de todos contra todos. E é
para evitar essa guerra que acontece essa cessão do poder. Embora essa percepção do Estado pareça superada, em vários momentos históricos em que as sociedades, né, institucionalmente democráticas, elas vão caminhar mesmo através do voto em direção a formas de poder autoritárias, que vão remeter muito a esse tipo de poder absoluto, né, e que hoje parecem inconcebíveis com relação à democracia burguesa. Para entender essa transição racional que as sociedades passaram, né, ao longo dos anos, a gente vai recorrer ao Max Weber, né, e a análise que ele faz do processo de burocratização e também da influência do protestantismo sobre todo o arranjo, né, dos estados constituídos. Essa análise nos traz à tona uma afinidade eletiva que existe entre o capitalismo e a ética protestante. Isso vai ser de fundamental importância para que esse grupo protestante ascenda socialmente dentro do capitalismo e influa nos rumos da política. A gente pode dizer que o protestantismo, né, e a influência carismática que esses líderes protestantes geraram na sociedade inglesa foram em grande medida responsáveis pela mudança, né, na forma de organização do poder da Inglaterra e para a instauração de um regime de poder duradouro. Por esse motivo, a gente vai buscar os motivos que causam essa diferença, né, entre o caso inglês e o caso alemão, para entender quais são as fórmulas de evitar que certos processos ocorram, embora haja uma tendência natural, né, segundo nossa literatura exposta, vai nos mostrar ao longo desse trabalho, de que o homem tenha esses momentos de irracionalidade que vão contradizer todo o arranjo que ele mesmo propôs de organização estatal. No Weber, né, diferentemente do que propôs Hobbes, não vão ser as paixões que vão dar fundamento ao Estado, mas sim vai ocorrer uma mudança de paradigma em que as dominações tradicionais e carismáticas, que são calcadas no irracional, vão perdendo espaço e pouco a pouco a gente vai aderindo a uma forma de organização racional legal que é assentada no procedimento. Os novos sujeitos, né, constituídos por esse processo de modernização, eles vão estar cada vez menos vinculados aos ideais cristãos católicos e mais influenciados pelos ideais protestantes, que, embora ainda vinculado a um discurso religioso, colocava o indivíduo como centro de suas ações. E essa mudança de paradigma foi fundamental para que se abrisse caminho para uma maior burocratização do Estado, visto que os laços sociais se enfraquecem e a perspectiva individual se sobrepõe, né, causando a necessidade de uma maior burocratização de todas as esferas da vida. Então, um dos temas privilegiados pelo Weber vai ser, né, como isso vai impactar nas formas de poder e na legitimação dessas formas de poder que promovam obediência voluntária nos cidadãos. Trata-se da análise de formas de dominação, ou seja, os fatores que promovem a legitimidade do poder e promovem a obediência voluntária na sociedade. O poder carismático se provou historicamente como uma grande força de mudança na sociedade. Isso a gente pode ver nos exemplos de Robespierre, Marat e Danton, na Revolução Francesa, de Oliver Cromwell, na Revolução Puritana, e de Martinho Lutero, na Reforma Protestante. Se esses exemplos históricos são condizentes com o tipo ideal poder carismático, a gente vai agora buscar entender de que forma as próprias paixões e o carisma eles são elementos constituintes do Estado racional weberiano. A primeira hipótese desse trabalho é que o carisma ele pode estar na base do Estado racional legal, assim como propôs Hobbes, mas também o mesmo tipo pode também estar na base de poderes que são constituídos de forma arbitrária, autoritária, e que em tese contradizem essa racionalidade, né? Por esse motivo a gente trouxe alguns exemplos, né? Como o caso de Péricles em Atenas, de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha. Todos esses, antes de possuírem o poder de fato, eles já o tinham através de seu carisma e da adesão que conseguiam da massa. Embora esses exemplos históricos tenham grandes diferenças entre eles, os dois podem ser abarcados pelo tipo ideal poder carismático.
Isso nos leva a crer que o poder carismático ele pode tanto suscitar uma racionalização, quando por à prova os princípios mais primordiais da civilização, como é o caso da proteção à vida. Nesse sentido, a gente vai perceber, né, que o Hobbes ele poderia estar equivocado, no sentido de que a proteção à vida não vai ser o principal motivador dos indivíduos, e sim esses movimentos de massificação, em que, através da adesão a líder, eles vão se propor a fazer os mais grandiosos atos que podem, inclusive, colocar em risco a sua própria sobrevivência. Para entender como isso ocorre, né, a gente vai recorrer à Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud, em que ele vai dissecar um pouco como acontece o processo de massificação. Recorrendo ao mito, né, da família original, o mito da horda primitiva, ele vai falar um pouquinho sobre como essa formação da massa pode ser considerada uma das mais primitivas da humanidade, né? Através desse mito, né, que ele conta como numa família original, supostamente, né, existiria um pai que teria direito a todas as coisas e mandava em todos os filhos, e que através da morte desse pai é que acontece o surgimento da civilização. Como é que isso se dá? Os filhos se unem e, através do assassinato desse pai, que é arbitrário, que é poderoso, que tem todo o poder sobre tudo, eles vão criar a sociedade de iguais. Só que, por conta dessa constituição original dessa família, segundo Freud, né, os seres humanos sempre vão ter essa necessidade quase psicológica de introjetar um objeto externo no ideal do eu, para que assim eles se vejam contemplados, mesmo mediante as frustrações que a vida vai impor. Então, quando tem alguém que se apresenta como esse pai, que tem o direito a tudo e o poder ilimitado, muitas pessoas vão querer se identificar com ele para que, através dessa identificação, consigam a sua realização. E por conta disso que vai ocorrer esse apelo do líder dentro da massa, e que muitas pessoas vão seguir e acatar, às vezes, nem mesmo que haja uma ordem, mas vão fazer as coisas de acordo com o que esse líder gostaria que fosse feito, por uma introjeção que foi feita desse líder no que a gente chama de ideal do eu. Então, se a gente for fazer uma análise comparativa dessa bibliografia exposta, a gente vai ter que, diferente do que propôs Weber, vai ocorrer uma permanência desses valores irracionais, né, desses critérios irracionais, melhor dizendo, na constituição do Estado racional, remetendo muito ao tipo Hobbes e Freud, né, que em Hobbes a natureza do homem vai ser primordialmente de busca por mais e mais poder, né, de afã pela conquista. E no Freud vai ter essa potência negativa, né, do homem gerar sofrimento no outro e da crueldade como fatores que também vão ser de satisfação para o homem. E dessa insatisfação por não poder cumprir certos atos que são contrários à cultura e à civilização, no caso, né, provocador, ferimento a um outro semelhante, matar, subjugar, coisas que são da esfera da cultura, né, de repressão. Se em algum momento surgir um líder que, através de seu discurso, diminui as repressões da cultura, no sentido de aflorar essa crueldade que já é intrínseca, né, tanto para Hobbes quanto para Freud, na constituição humana, isso vai constituir um risco para a própria civilização. Mesmo que esse líder seja uma autoridade de Estado, ele pode agir e fazer com que esse Estado se desagregue em uma barbárie. O trabalho concluiu que, mesmo sobre os estados racionais legais, né, onde a legitimação se assenta prioritariamente no procedimento, ainda vão ocorrer fenômenos de ordem racional de repercussão política evidente. E, nesse caso, né, a mobilização das paixões, que para o Hobbes vai culminar no estado racional, vai operar também, como entende o Freud, na constituição dessas relações políticas e sociais irracionais, que são uma coisa negativa para o que entendemos como civilização. Então, gente, assim eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje, embora eu não tenha conseguido pormenorizar todos os pontos, né, abordados pela nossa pesquisa, pela limitação do tempo. Essa é a nossa explicação. Muito obrigado por quem assistiu e até uma próxima.